Mãe diz que filho faleceu em tragédia, mas 10 anos depois, a verdade chocante aparece. Na pequena cidade de São Miguel, o relógio parecia ter parado. A rotina pacata era marcada apenas pelo som da chuva tamborilando nas janelas e o sussurro do vento entre as árvores. Clara, uma mãe de 35 anos, resignou-se a viver em um mundo de sombras, onde o passado a consumia, um eco constante da tragédia que a atingira há uma década. Seu filho, Rafael, fora levado de forma abrupta em um acidente de carro que a polícia descrevera como irremediável. Desde então, a dor era uma visitante indesejada, uma constante em sua vida, acompanhada de uma culpa que não a deixava em paz. A casa, antes cheia de risos e brincadeiras, agora era um santuário silencioso. Clara passava dias revirando fotos, perdendo-se em memórias de momentos que nunca mais aconteceriam. O riso de Rafael ainda assombrava nos sonhos, enquanto a realidade se tornava mais pesada. Se eu apenas o tivesse chamado mais cedo, pensava frequentemente, um nó na garganta e lágrimas nos olhos. Mas naquela manhã chuvosa, quando o céu parecia refletir sua dor, algo incomum aconteceu. O som do computador a despertou de seu torpor. Um e-mail anônimo apareceu em sua caixa de entrada. O assunto tirou o ar de seus pulmões. Seu filho está vivo. Clara leu e releu as palavras, cada uma como um golpe em seu coração. A mensagem era escassa, mas as implicações eram profundas. Rafael não só sobreviveu, mas estava vivendo sob uma nova identidade. A expectativa e o medo se entrelaçaram em sua mente, como se um turbilhão houvesse sido desencadeado em sua alma. Desesperada, Clara decidiu investigar. Mas à medida que cavava mais fundo, descobri segredos ocultos que envolviam sua própria família. Seu ex-marido, um homem enigmático que tem controle sobre suas memórias, mostrava-se cada vez mais protetor em relação ao passado. Clara sentia um misto de medo e determinação. O que aconteceu naquela noite fatídica? Por que ele parecia tão interessado em enterrar a verdade? As pistas a levaram por um labirinto, revelando uma rede obscurecida de poder e influência, onde a família rica que comandava a cidade tinha mais segredos do que Clara podia imaginar. A cada passo que dava em direção à verdade, sua vida se tornava mais arriscada. Ela não poderia confiar em ninguém. Os fantasmas do passado estavam voltando, e Clara sentia que suas escolhas poderiam colocar não só sua vida, mas também a felicidade do filho em risco. Autoconfiança misturava-se com dúvida, e a busca pela verdade tornava-se uma armadilha. Em um instante de clareza, ela percebeu que mesmo as pessoas mais próximas poderiam estar escondendo algo. O que começou como uma busca desesperada se tornava uma luta pela sobrevivência. Cada revelação trazia novos dilemas e um peso que Clara não sabia se conseguiria carregar. Justo quando estava prestes a descobrir um indício que poderia mudar tudo, o telefone tocou. O coração disparou. Uma voz familiar, mas carregada de frieza, disse: "Você não sabe em que armadilha está se metendo, Clara." O frio percorreu sua espinha, enquanto a realidade se tornava mais insuportável.
Com isso, a história de Clara estava apenas começando, mergulhando em um mistério que poderia custar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara ficou paralisada com a voz fria do telefone. O coração disparado, ela forçou cada fibra de seu ser a calmamente sentar-se. A linha chiava e ela conseguiu balbuciar um "Quem é?", mas a resposta não vinha. O silêncio era quase ensurdecedor, um eco da sua própria ansiedade. Então a voz falou novamente, cada palavra como um peso na atmosfera carregada. Você não sabe em que armadilha está se metendo, Clara. O tom era ameaçador e ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que isso significava? A conexão caiu inesperadamente, deixando um vazio. Arrepiante! Clara olhou pela janela. A chuva tinha se intensificado. Era como se o céu chorasse junto com ela. O que mais podia descobrir? O que Rafael tinha passado todo esse tempo? Uma mistura de esperança e terror a envolveu, e ela tomou a decisão de agir imediatamente. Precisava de respostas. Estava pisando em território perigoso, mas a possibilidade de encontrar seu filho a impulsionava. Com o coração na boca, começou sua busca. Vasculhou cada e-mail recebido, cada mensagem. Finalmente, uma pista se destacou. O endereço que aparecia como remetente era uma localização no bairro mais nobre da cidade, onde as casas eram cercadas por seguranças e muros altos. Clara pegou a chave do carro, a determinação pulsando em seu peito. Chegando lá, uma incerteza a paralisou momentaneamente, mas ela se forçou a caminhar até a porta da mansão. A batida era forte e ressoou no silêncio pesado da noite. Após alguns instantes, a porta se abriu devagar e uma mulher de aparência digna a encarou surpresa. Era Sofia, uma antiga amiga de infância. O olhar dela se iluminou, mas logo uma sombra passou por seu rosto. Clara, o que você está fazendo aqui? A urgência na voz a deixou ainda mais intrigada. Antes que Clara pudesse responder, um som estrondoso irrompeu na noite. Um tiro! O eco ressoou pelos muros e o terror a invadiu. Sofia puxou Clara para dentro, fechando a porta rapidamente. Você precisa sair daqui. A voz de Sofia tremia. Eles sabem que você está atrás da verdade. Clara não fazia ideia do que aquilo significava, mas percorrendo a casa com os olhos, sentiu que algo estava muito errado. Que sabe o que, Sofia? O que está acontecendo? O desespero começava a transbordar. E então a reviravolta começou a se desenrolar. Sofia, geralmente tão alegre, agora estava pálida, com o olhar perdido. Rafael, ele não é quem você pensa que é. A frase pairou no ar pesado. Não era uma confissão, era uma acusação. Clara estava prestes a perguntar mais, mas então outra batida na porta a fez estremecer.
A voz masculina do lado de fora não era amigável. Sofia, abra a porta! Estamos apenas aqui para conversar. A mente de Clara girava. Quem eram essas pessoas? Rafael estava vivo, mas estava envolto em algo profundamente sombrio. O que mais estava oculto? Sofia fez um gesto para que ficasse em silêncio. E Clara percebeu que a bomba emocional estava prestes a explodir. A tensão era palpável, mas o tempo pareceu parar. A porta começou a ser arrombada. Clara sentiu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Sem saber o que fazer, ela olhou nos olhos de Sofia, um murro no peito. Quem é ele, Sofia? O que você está escondendo? A resposta ficou presa na garganta de Sofia, e no instante que a porta cedeu, Clara percebeu que tudo que acreditava sobre sua vida, sua dor e seu filho estava prestes a ser desmantelado. A verdade era mais sombria do que jamais imaginou. A porta arromba com um estrondo, e Clara mal tem tempo de processar o que está acontecendo. O coração bate acelerado enquanto ela se vira para Sofia, que estava pálida como um fantasma. A voz do homem lá fora fica mais insistente, ameaçadora. Sofia, sabemos que você está aí. Abra a porta ou teremos que entrar à força. Desespero toma conta de Clara. O que foi isso? Ela sussurra, segurando o braço de Sofia. A amiga a puxa para trás, fazendo sinal para que ficasse em silêncio. A atmosfera estava pesada, como se o ar estivesse carregado de tensão. Uma batida forte na porta faz Clara saltar. O suspense era esmagador. Quem são eles? Clara pergunta, a voz trêmula. Um peso desconhecido se acumulava, como se o chão sob seus pés estivesse prestes a ceder. Sofia se abaixa, puxando Clara para ficar mais perto. Eles não podem saber que você está aqui, e você precisa saber a verdade sobre Rafael. A afirmação é abrupta, e Clara sente o nó na garganta apertar ainda mais. Não pode ser. Clara balbucia em choque. A mesma esperança que a impulsionou até ali, agora a empurrava para um abismo de dúvidas. Como assim? Ele não é quem eu pense que é. Sofia hesita, fechando os olhos por um momento, como se ponderasse o peso das palavras. Ele está em perigo, Clara. Eles têm algo a ver com o que aconteceu naquela noite. Ele não só sobreviveu, mas a sua vida estava em risco. E a sua também. Com desespero na voz dela, era palpável. E antes que Clara pudesse responder, o homem do lado de fora e um estrondo forte ecoa pela casa. O coração de Clara parece ter parado. Se eles entrassem, tudo estaria perdido. Precisamos sair daqui, Sofia diz, puxando Clara para um corredor. O ambiente era mais escuro e ela se perda rapidamente na incerteza. Com cada passo, o medo aumentava. Então, um grito corta a tensão. Mãe! Clara reconhece a voz. Era Rafael. A porta se abre e o garoto aparece na entrada, em carne e osso. Mas algo estava diferente. O olhar! Ele era mais maduro, mais endurecido. Clara se debate entre a alegria e a confusão. Rafael, você está vivo? Mas antes que ele pudesse responder, os dois homens invadem a casa. E o que Clara vê a faz congelar. O primeiro, um homem alto e de terno escuro, se aproxima, os olhos frios, e fica bem ao lado de Rafael. Ele toma um ar, como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador. Ela não deve saber, menino. Ele diz, cortante. É para o bem dela.
para o bem de todos. Então, o segundo homem, mais baixo, mas igualmente ameaçador, leva a mão ao bolso e tira uma foto. Clara pisca, reconhecendo a imagem. Era ela, mas não estava sozinha. Emoções conflitantes a invadem quando percebe que, ao lado dela, havia uma criança que parecia exatamente como Rafael, mas mais novo. Esse sou eu, e você, diz o rapaz, o tom grave reverberando no ar carregado. E há mais, sou eu, mas sou também outra pessoa. Essa história não é o que você pensa. E como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés, a verdade que Clara buscava ardentemente desmorona em suas mãos. O que seu filho realmente era? O que eles estavam escondendo? A verdade não é apenas sombria, mãe. É mortal. A voz de Rafael é calma, mas o olhar revela o abismo. Clara sente o mundo girar ao seu redor, e tudo que segurava como real estava sendo chocadamente desmantelado. Não podemos ficar aqui, Sofia diz, puxando Clara para trás. Você não sabe com quem está lidando. E a última imagem que Clara teve foi a de Rafael sendo puxado para fora, enquanto os homens a rodeavam. O desespero a envolveu. As perguntas ecoavam em sua mente. Quem era seu filho de verdade? O que estava acontecendo? E antes que pudesse entender, tudo escureceu. A mente de Clara trabalhava freneticamente, gritando as respostas de um futuro aterrador que parecia estar cada vez mais distante. Qual era a verdadeira natureza de Rafael? A busca pela verdade mal tinha começado. A porta arromba com um estrondo e Clara mal tem tempo de processar o que está acontecendo. O coração bate acelerado enquanto ela se vira para Sofia, que estava pálida como um fantasma. A voz do homem lá fora fica mais insistente e ameaçadora. Sofia, sabemos que você está aí. Abra a porta ou teremos que entrar à força. O desespero toma conta de Clara. O que foi isso? Ela sussurra, segurando o braço de Sofia. A amiga puxa para trás, fazendo sinal para que ficasse em silêncio. A atmosfera estava pesada, como se o ar estivesse carregado de tensão. Uma batida forte na porta faz Clara saltar. O suspense era esmagador. Quem são eles? Clara pergunta, a voz trêmula. Sofia se abaixa, puxando Clara para ficar mais perto. Eles não podem saber que você está aqui. E você precisa saber a verdade sobre Rafael. A afirmação é abrupta e Clara sente o nó na garganta apertar ainda mais. Não pode ser. Clara balbucia em choque. Como assim? Ele não é quem eu penso que é. Sofia hesita, fechando os olhos por um momento, como se ponderasse o peso das palavras. Ele está em perigo, Clara. Eles têm algo a ver com o que aconteceu naquela noite. Ele não só sobreviveu, mas a sua vida estava em risco. E a sua também. O desespero na voz dela era palpável. E antes que Clara pudesse responder, o homem do lado de fora começa a usar força, e um estrondo forte ecoa pela casa. O coração de Clara parece ter parado. Se eles entrassem, tudo estaria perdido. Precisamos sair daqui, Sofia diz, puxando Clara para um corredor. O ambiente era mais escuro, e ela se perde rapidamente na incerteza. Com cada passo, o medo aumentava. Então, um grito corta a tensão. Mãe! Clara reconhece a voz. Era Rafael. A porta se abre e o garoto aparece na entrada, em carne e osso. Mas algo estava diferente. O olhar dele era mais maduro, mais endurecido. Clara se debate entre a alegria e a confusão.
Rafael, você está vivo? Mas antes que ele pudesse responder, os dois homens invadem a casa. E o que Clara vê a faz congelar. O primeiro, um homem alto e de terno escuro, se aproxima, os olhos frios, e fica bem ao lado de Rafael. Ele toma um ar como se estivesse prestes... Ela não deve saber, menino, ele diz. Cortante. É para o bem dela, para o bem de todos. Então, o segundo homem, mais baixo, mas igualmente ameaçador, leva a mão ao bolso e tira uma foto. Clara pisca, reconhecendo a imagem. Era ela, mas não estava sozinha. Emoções conflitantes a invadem quando percebe que ao lado dela havia uma criança que parecia exatamente como Rafael, mas mais novo. Esse sou eu e você, diz o garoto, o tom grave reverberando no ar carregado. E há mais. Sou eu, mas sou também outra pessoa. Essa história não é o que você pensa. Um frio percorre a espinha de Clara. A mente dela trabalhava freneticamente, tentando conectar as peças. O que isso significava? O quê? Rafael queria dizer? A verdade não é apenas sombria, mãe. É mortal. A voz do menino é calma, mas o olhar revela o abismo. Eles não querem que você saiba que eu sou adotado. Fui tirado de uma família diferente na noite do acidente. A confissão a faz vacilar. Um misto de choque e traição a invade. Como assim? Quem é a minha verdadeira família? Os homens se viram um para o outro. Então o mais baixo fala. Se você realmente soubesse, Clara, compreenderia o risco que corre. Não estamos aqui para ferir você, mas não podemos deixar que a verdade venha à tona. Se você descobrir quem você realmente é, tudo estará perdido. Mãe! Rafael tenta se aproximar, mas os homens o seguram. Eles têm planos, Clara. Não podemos ficar aqui. E nesse momento de tensão palpável, o celular de Clara vibra em seu bolso. A luz do display ilumina seu rosto. Um número desconhecido. Algo dizia a ela para atender. Com um nó na garganta, ela aceita a chamada. Alô? A voz familiar que responde a deixa paralisada. Clara, eu sou eu. E preciso que você me ouça. Você não tem ideia do que está acontecendo. O meu nome é Rafael. O grito que se forma na garganta de Clara não sai. O mundo desaba ao seu redor. O menino que ela tinha à sua frente, o filho que ela pensou ter perdido, estava prestes a ser destruído por segredos que ela nem imaginava que apontavam para dentro da sua própria vida. Quem é você? Clara grita, enquanto o caos explode em volta. Uma verdade devastadora estava prestes a ser revelada. Uma reviravolta que poderia mudar tudo o que acreditava. E no meio da confusão, uma única ideia atravessa sua mente. Tudo o que sabia era uma mentira. E o que a esperava no final dessa busca poderia ser mais aterrador do que qualquer coisa que já enfrentou. O celular de Clara estava apinhado de tensão. A voz que ecoava do outro lado, ansiosa e desesperada, estava tentando lhe dar uma luz em meio à escuridão. Clara, sou eu e preciso que você me ouça. Eu sou Rafael. As palavras dela soaram como um rugido de trovão, tremendo a estrutura instável da sua mente. As mãos de Clara, antes firmes, agora tremiam. Rafael? Ela mal podia processar. A imagem do filho estava bem diante dela, mas as palavras na linha a levam a questionar tudo.
O Rafael que ela conheceu e amou à distância não era o mesmo que estava agora, ao lado de homens ameaçadores que pareciam prontos para fazer qualquer coisa. Como poderia existir dois? O olhar de Rafael, o garoto, agora era mais maduro. Ele estava entre os homens que bloqueavam a saída, mas parecia compreender a gravidade da situação. Você não entende, mãe. Eu fui trocado. Fui retirado de suas vidas e não apenas para ser protegido, para me esconder. Um frio percorreu a espinha. Declara. Sua mente galopava, tentando fazer conexão entre os fragmentos. O menino que estava ao lado dela agora se chamava Rafael. Mas e o filho que ela acreditava ter perdido? O que isso quer dizer? A dúvida perto do desespero a tornava agressiva. O que foi que eles fizeram com você? Não posso explicar agora. Temos que sair. Eles sempre souberam, sempre estiveram perto. Rafael estava desesperado, sua voz quase uma súplica. Mas no momento em que ele falou, um som estrondoso ecoou da porta. O barulho da madeira quebrando com a força de uma batida. A porta abriu de maneira imprevisível e todos se viraram. Os meninos para o lado da entrada. E Clara, tragicamente, viu um detalhe que ficou cravado. No fundo de sua mente, um dos homens, o de terno escuro, estava segurando uma arma. Apenas um segundo, mas o suficiente para sentir a poeira do medo invadir suas veias. Pare com isso! Clara gritou, desesperada. Mas ele fez um movimento brusco e apontou a arma na direção de Sofia. O caos se instalou. O choque é palpável. Clara percebeu que a antiga amiga estava em perigo. Sofia! Ela gritou. Mas a realidade em volta dela se desfez em fragmentos. Esta é a sua oportunidade! Rafael! A voz do homem palpitava, implacável. A verdade é que você não pertence a ela. Você pertence a nós. E naquele momento, o chão se abriu sob os pés de Clara. Não apenas um sequestro, mas uma operação muito maior do que esperava. Rafael não era apenas seu filho perdido. Ele estava no meio de uma trama que a envolvia até a raiz, até seus próprios pais, que sempre tinham escondido verdades sombrias. Você foi escolhido, Rafael! O homem disse, cheio de veneno. Não há como escapar disso! Clara viu o jovem, a expressão de determinação misturada com um pânico crescente, como se estivesse lutando contra forças que ele mesmo não entendia plenamente. Mãe! Ele gritou mais uma vez. A verdade sobre quem eu sou, quem nós somos! Você tem que acreditar em mim! Mas Clara, confusa, não sabia mais em quem confiar. Em quem você? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela entre a proteção de seu filho e uma amiga em risco. Foi nesse brevíssimo instante de hesitação que, em um piscar de olhos, um grito surgiu do fundo da escuridão, como se mais uma verdade estivesse prestes a surgir. E antes que pudesse entender, um terceiro homem apareceu. Um rosto conhecido para Clara. O ex-marido. Seu primeiro amor. Agora mais sombrio. Clara! Não! Você não tem ideia do que está fazendo. O coração de Clara disparou. A bagunça de emoções a envolveu. Todos os segredos, todas as mentiras que cercavam sua vida começaram a desmoronar diante dela. O que você escondeu de mim? O desespero em sua voz era inegável. O ex-marido então olhou para Rafael. Você pode não querer ouvir isso, mas ele é mais do que você pensa.
A vida de todos nós depende de como lidamos com isso agora. O olhar de Rafael, que antes parecia tão conhecido, agora era um enigma. A confusão se tornou ódio, e tudo que ela amava estava desmoronando. A verdade não apenas era colapsante, mas podia se revelar mortal. Porque a cada nova palavra, a cada revelação, Clara se perguntava: quem era realmente seu filho? E a resposta poderia mudar tudo. E naquele momento, a adrenalina disparou e a porta da verdade estava se abrindo, revelando uma rampa de segredos. Mas o tempo parecia ter se interrompido. O que romperia a seguir corria o risco de deixá-los sem qualquer chance de escape. E, enquanto a tensão se acumulava, cada pessoa na sala percebeu que a única certeza era o cerco a se fechar. A tensão no ar era insuportável. O homem com a arma parecia um veneno prestes a irromper. O olhar de Rafael, o garoto, era desesperado. Mãe, você precisa acreditar em mim! Clara sentia seu coração parar. Tudo estava em jogo e a linha entre a verdade e a mentira se dissolvia como fumaça. Calma, Rafael! Sofia exclamou, puxando Clara para trás. Precisamos de um jeito de sair daqui. Rápido! O primeiro homem, de terno escuro, avançou um passo, ameaçando com uma arma. Você não tem ideia do que está fazendo. É melhor se manter calma, ou vai se arrepender. Ouvindo aquelas palavras, um pavor tomou conta de Clara. O que ele queria dizer? A vida dela parecia um tabuleiro de xadrez, e todas as suas peças estavam prestes a serem derrubadas. A tensão na sala era palpável e o silêncio parecia gritar. Escutem! Clara berrou, sua voz ecoando. Nós podemos resolver isso. Não precisa ser assim. Mas as palavras mal saíram de sua boca e com um estrondo as luzes apagaram, mergulhando o ambiente em uma escuridão total. A sensação de angústia cresceu exponencialmente. Clara podia sentir sua respiração acelerar. Não pode ser, Sofia murmurou, segurando o braço de Clara com força. Isso não é bom. Rapidamente, o som de passos pesados tomou conta do corredor. Clara ouviu as vozes dos homens dentro da casa, confusas e gritando. O coração dela parecia explodir. Então, um grito cortou o ar. Era Rafael, e o som era desesperador. Ele estava sendo levado! Não! Clara gritou, mas a escuridão a envolvia. Rafael! O pânico foi substituído por uma onda de coragem. Ela não podia deixar tudo acabar assim. Com um puxão, Clara decidiu correr, abraçando Sofia, enquanto avançava em direção ao som dos passos. O local estava em caos, e cada instante apenas aumentava sua determinação. A mente dela corria. Nós temos que encontrar um jeito de salvar Rafael. Porém, antes que pudesse fazer qualquer coisa, a luz voltou com um flash intenso, ofuscando sua visão. Clara se viu parada no meio da sala, olhando para os três homens. Mas algo estava errado. O terceiro homem, seu ex-marido, não estava apenas ali. Ele parecia alterado, mais feroz. O olhar dele era de um predador. Você não devia ter vindo aqui, Clara! Ele exclamou com um tom de voz que a fez tremer. Eu tentei proteger você e Rafael. Agora isso mudou. A verdade é que Rafael não é seu filho. O choque foi como uma bofetada. As palavras dele ecoaram na mente de Clara, e ela se sentiu desmoronar.
O que você quer dizer com isso? A dúvida inundou seu ser. E a expressão de Rafael, o garoto, endureceu. Quem você realmente é e de onde veio? Você não faz ideia, Clara. Ele é só um fio de uma história muito maior. Uma história que está prestes a ser revelada. A expressão no rosto do ex-marido era uma mistura de raiva e algo que Clara nunca reconheceria. Rafael, é verdade? Clara olhou para o garoto, que agora estava nas garras de homens que ela nunca tinha visto antes. A tensão entre eles era como uma corda prestes a se partir. Não sei quem sou. Quem eu sou para você? O garoto disse, sua voz embargada pela confusão. Mas o que eu sei é que a verdade é uma arma. E todos nós estamos envolvidos nisso. E no meio daquela confusão, algo inesperado ocorreu. Clara percebeu que uma pequena caixa estava em cima da mesa. A luz do ambiente brilhava sobre ela. Um impulso a fez se aproximar. E ao abri-la, uma onda de choque a atingiu. Dentro dela havia documentos e uma foto que paralisou Clara. Era uma imagem de família, com um garoto que se parecia absurdamente com Rafael. E ao lado dele, um homem e uma mulher que ela imediatamente reconheceu. Seus próprios pais, que sempre acreditou estarem mortos. Clara estava em estado de choque. Como isso era possível? O que mais ela não sabia? Clara! Sofia gritou, chamando sua atenção. Precisamos ir agora! E com isso, Clara olhou para sua amiga, compreendendo a urgência. Mas algo dentro dela gritou que a verdade precisava vir à tona. E agora, a busca por respostas não era apenas sobre salvar Rafael. Era também sobre descobrir quem realmente era. O dilema entre permanecer na busca ou correr em direção à segurança a consumia. E as consequências daquela revelação seriam devastadoras. Eu não posso deixá-los, murmurou Clara, sentindo a fraqueza nas pernas. Como a verdade sobre Rafael estaria ligada à sua própria existência e à história que seus pais deixaram de herança. E enquanto as vozes se aproximavam agora, mudaria tudo. E o relógio estava correndo. A tensão no ar era insuportável. As vozes dos homens cortavam como facas. E Clara estava paralisada, a mente a 1000 por hora. O homem de terno escuro parecia se divertir com a confusão ao seu redor. Agora, você vai entender como a sua vida estava prestes a ser arruinada, ele disse. Um sorriso cruel no rosto. Não pode ser! Clara gritou, com a voz entrecortada. O medo a consumia. Junto de Sofia e do garoto, Rafael, suas memórias de tempos felizes agora pareciam uma ilusão distante. Rafael, o adolescente, olhou para Clara, seus olhos cheios de emoção. Você precisa saber a verdade, mãe. Por favor. Ele parecia prestes a se desfazer. A urgência em sua voz a fazia querer acreditar que havia uma saída. Nesse momento, o ex-marido de Clara, de uma maneira que ela nunca imaginou, deu um passo à frente, com a expressão transformada. Chega! Eu não posso mais esconder isso! A mente de Clara girou. O que ele estava prestes a revelar poderia mudar tudo. Você não me escuta, Clara. Rafael ele é. A voz dele se quebrou numa mistura de temor e vergonha. Ele não é apenas seu filho. Ele é uma combinação de vocês. Um experimento para algo ainda maior. O choque foi como ser atingida por um raio. O quê? Clara mal conseguia processar. Do que você está falando? Eu escondi de você sobre o que aconteceu naquela noite. Sobre o acidente.
Ele foi criado para algo mais, para uma nova geração. Algo que você não pode imaginar. O ex-marido estava em frangalhos, como se estivesse prestes a se desmoronar. Os homens se entreolharam nervosamente. Um deles respondeu com frieza: "É isso. Coloque a verdadeira Clara no seu lugar. As suas emoções nos distraem." A tensão na sala aumentava. Clara percebia que o que estava prestes a acontecer seria devastador. "Não!" Sofia gritou, mas era tarde demais. O homem de terno escuro se aproximou, a mão firme. "Estamos aqui para limpar essa bagunça, Clara. Você não sabe o que está em risco." Nesse momento, um barulho ensurdecedor ecoou na sala. A porta foi arrombada novamente, mas não por mais homens. Uma figura conhecida surgiu, envolta em luz. Clara sentiu o coração parar. Era seu pai, ou pelo menos o homem que ela sempre tinha considerado pai, mesmo depois de acreditar que ele tinha morrido. Pai? A palavra saiu como um sussurro. Ele estava diante dela, mas algo estava diferente. O olhar dele era intenso, quase ameaçador. "Clara! Você não deveria estar aqui. A voz soava estranha. Você não entende o que está em jogo." As peças começaram a se encaixar de maneira horripilante. "O que você quer dizer com isso?" Ela estava em choque. O ex-marido, os homens, tudo girava ao seu redor como um furacão de verdades obscuras. Você e Rafael são parte de um plano maior. Ele não é apenas seu filho perdido, mas sua última chance de proteger o que resta do nosso legado. Os olhos do pai dela brilharam e um pavor se instalou no coração de Clara. "Corra! Saia enquanto ainda pode!" Ele se lançou em direção aos homens, um cenário que parecia ter saído de um filme de ação. Mas, ao invés de dissuadir, ele foi derrubado instantaneamente. "Não, pai!" Clara gritou, sentindo cada palavra como um punhal profundo em seu peito. Rafael olhou para ela com desespero. "Mãe, precisamos ir!" Ele puxou-a pelo braço, mas o choque e a confusão eram excessivos. "A verdade não é só sobre você, mãe." A voz de Rafael ressoou com urgência crescente. "Desde aquele dia, tudo o que acreditamos foi uma farsa." Clara levou a mão à cabeça. O chão sob seus pés parecia desabar. Tudo que ela conhecia, sua vida, sua dor e a imagem de Rafael, o filho que tinha perdido, poderia ter sido apenas uma peça em um jogo que nem ela sabia que estava jogando. Os homens estavam se aproximando novamente e, como um último ato desesperado, Clara agarrou a caixa de documentos que tinha encontrado. "Se você não me deixar sair, o mundo saberá a verdade sobre tudo isso." E quando a tensão parecia estar em seu ponto mais alto, um barulho ensurdecedor ressoou na sala. Uma explosão! Clara mal teve tempo de fechar os olhos antes de tudo escurecer. O instante congelado em sua mente a deixou sem palavras. Essa era a saída que ela precisava? Ou o início do fim de tudo que ela havia acreditado? E no momento seguinte, o universo girou, levando consigo todas suas certezas. A verdade sobre Rafael e seu passado estava prestes a ser revelada de uma forma que elas nunca esperavam. E conseguir escapar poderia não ser opção. A explosão soou como um trovão, e o mundo de Clara se desfez em partículas de pânico. Ela ficou paralisada, olhando para a fumaça que subia do chão.
o som ensurdecedor ainda ecoando em seus ouvidos. O cheiro de bagunça e pólvora preenchia o ar. A figura de seu pai, com aquela expressão intensa, desapareceu na confusão. Ela sentiu uma dor aguda no peito, como se tudo que ela conhecia estivesse, de repente, se desintegrando. Mãe! Rafael estava desesperado, puxando-a pelo braço. Sua expressão refletindo um terror que Clara sentiu se multiplicar dentro de si. Temos que sair agora! A urgência na voz dele ressoava como um claro sinal de que o perigo estava mais próximo do que nunca. Mas e meu pai? Ele está lá! Clara mal conseguia falar, o nó na garganta dificultando a passagem das palavras. Ela queria correr para ele, mas algo a detinha. Uma premonição de que tudo havia mudado. Então, os homens, que até aquele momento pareciam apenas ameaçadores, foram pegos de surpresa pela luz ofuscante da explosão. O terno escuro se agitou e um deles virou-se, seu olhar fixo em Rafael. Não podemos deixar isso acontecer! Ele gritou, enquanto tentava recuperar o controle. Mas era tarde demais. As coisas estavam fora de controle. A confusão tomou conta do cenário. Clara viu os rostos distorcidos pela fumaça, um misto de raiva e medo estampados nas expressões. A tensão aumentou a cada segundo. E foi nesse agito que uma figura conhecida emergiu da névoa. Sofia, com o rosto pálido, mas determinada. A porta, Clara! Agora! Sua voz cortou o caos e Clara seguiu a amiga instintivamente. Rafael, vamos! Clara chamou. Mas o olhar do garoto estava fixo no homem de terno, que agora parecia perplexo. O que você sabe sobre mim? Rafael exigiu. Sua voz alta, um eco de resistência que Clara nunca tinha ouvido antes. A resposta não veio. As paredes tremiam ao redor deles e o tempo parecia encurtar. Era uma corrida contra o inevitável. Mas antes que pudessem escapar, o segundo homem, mais baixo e ameaçador, fez um movimento abrupto. Ele puxou algo do bolso. Um objeto metálico brilhante que Clara reconheceu instintivamente. Uma pistola. Foi quando Clara percebeu. Não só. Rafael estava em perigo, mas tudo o que ela acreditava sobre sua vida estava prestes a ser desmantelado. O homem avançou, a arma em seu olhar, e Clara sentiu o gelo percorrer suas veias. Então, uma coisa inesperada aconteceu. O homem apanhou a foto da caixa que Clara segurava. Você não deveria ter encontrado isso! Disse com a voz tremendo. E com um gesto rápido, ele jogou a foto para trás. Como se estivesse disparando um gatilho invisível. A verdade não é apenas uma arma, é uma maldição. Clara e Rafael trocaram olhares de confusão. Antes que pudessem processar, o chão sob eles começou a tremer. E uma fissura surgiu. Como se a terra estivesse abrindo uma boca faminta. Um rugido de energia selvagem ecoou e todos foram puxados para o abismo. Sofia gritou e a queda era como um pesadelo. Clara sentiu o mundo girar enquanto tudo parecia se desvanecer em uma espiral de caos. Ela fechou os olhos, agarrando-se a Rafael, temendo o que encontrariam ao final daquele caminho. Mas, à medida que caíam, um silêncio profundo se abateu sobre eles, substituindo o barulho dos gritos e ruídos. E quando Clara abriu os olhos, um novo cenário se revelava diante delas. Um espaço amplo, iluminado por luzes misteriosas,
E no centro, uma mesa estava cheia de documentos antigos, com a imagem de Rafael que ela tinha visto antes. E entre eles, uma terceira figura, diferente, mas aterradoramente familiar. Era Clara, mais jovem. Provavelmente nós. Seus 20 anos. Sua própria imagem a fitava, e o terror tomou conta dela, enquanto a dúvida a envolvia. Quem é essa? Ela murmurou, e o mundo pareceu silenciar mais uma vez. A verdade, uma vez mais, estava prestes a se revelar. E enquanto o cenário se montava, Clara percebeu que a busca por respostas apenas começava. A verdadeira identidade de Rafael poderia não ser a única revelação, mas uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Rafael olhou para ela. O medo misturado com determinação. O que está acontecendo, mãe? Precisamos descobrir isso juntos. E naquele instante, Clara se lembrou da mensagem que recebera. Seu filho está vivo. Mas era mais do que isso. Era uma vida interligada, e com cada nova imagem. Diante deles, Clara sentia que a linha entre passado e futuro estava prestes a se desfazer. O que era verdade? E mais crucialmente, quem realmente eram eles? No centro daquela sala estranha, Clara sentiu o coração disparar. A imagem de sua própria juventude, tão próxima, parecia um espelho quebrado refletindo verdades distorcidas. Rafael olhou para ela, os olhos cheios de confusão e medo. Mãe, o que está acontecendo? A voz dele era um sussurro apertado, como se cada palavra fosse um fio prestes a se romper. As luzes tremeluziam, criando sombras que dançavam nas paredes. Clara tentou processar o que estava vendo, mas a clareza fugia como areia entre os dedos. Isso é um truque? Por que vocês estão fazendo isso? Sua própria voz soava distante, perdida no eco do espaço. O homem alto de terno escuro observou tudo com um sorriso que não chegava aos olhos. É hora de revelar a verdade, Clara. O que você tem em suas mãos é muito mais do que você imagina. E o que está prestes a acontecer mudará tudo. Rafael se virou para os homens, sua expressão endurecida. Quem sou eu, então? Ele perguntou, a voz firme, desafiadora. Clara sentiu seu peito apertar. Era isso que ela queria saber também. Mas antes que alguém pudesse responder, um barulho ensurdecedor irrompeu pela sala. A porta na parte de trás foi arrombada com uma força brutal. Clara olhou para trás. O pânico a tomou quando viu o homem que a ameaçara antes. Precisamos sair! Ele gritou, avançando na direção deles. Sofia se pôs à frente de Clara, protegendo-a instintivamente. O que você quer? A amiga gritou. A força em sua voz era admirável, mas a incerteza ainda estava lá. Você sabe demais, Clara. Tontos vocês! Ele apontou a arma com um olhar perigoso. E isso termina agora! O espaço parecia encolher ao redor deles. Clara sentiu seu corpo congelar. Rafael! Ela gritou, e a luz a seu redor começou a vesgar. Isso não acaba aqui! A voz de seu ex-marido ressoou, profunda e clara. Ele se moveu abruptamente, tentando bloquear o homem que se aproximava. Mas é nesse instante que tudo se desmantelou. O jovem Rafael trouxe algo do bolso. Uma pequena caixa, visivelmente velha, pousou na mesa. Eu não queria que você descobrisse assim, mãe, mas achei que esse momento chegaria.
Ele abriu a caixa lentamente, revelando um colar de pingente. Uma onda de reconhecimento inundou Clara. O pingente era igual ao que sua mãe usava. Onde você encontrou isso? O medo foi substituído por uma expectativa dolorosa. Naquele dia, no acidente, ele pertence a você e à sua verdadeira história. Ele olhou bem nos olhos dela. Eu sou uma conexão entre você e o que você deixou para trás. E essas pessoas, elas querem controlar a verdade. A sala vibrava com a tensão. O homem de terno estava prestes a responder. Mas o caos se instalou. Claras vozes ecoavam ao longe, misturadas aos gritos. Outros homens estavam chegando. Não era mais seguro ali. Clara segurou o pingente. A sensação de algo maior ascendendo dentro dela. De repente, alguém gritou. Uma voz conhecida, que flutuava na névoa do medo. Clara, eu estou aqui! Era seu pai, aparecendo da escuridão. Mas ele não estava sozinho. A mulher ao seu lado tinha o mesmo olhar de determinação que ela também havia reconhecido. Sua mãe. O ar pareceu congelar e o tempo parou. Não! Como vocês estão aqui? O coração dela batia forte, a incredulidade consumindo-a. Mas a verdadeira reviravolta estava por vir. A mulher se destacou. Clara, nós não somos quem você pensa que somos. As palavras cortaram como uma lâmina. Nós não viemos para te proteger, mas para tomar o que é nosso. Ao pronunciar isso, ela piscou e, num instante, se transformou. O rosto familiar tornou-se algo grotesco, uma máscara de intenções obscuras. Clara não conseguia acreditar. Cada pessoa na sala parecia frenética e Rafael olhou para ela, o choque transparecendo em seus olhos. As luzes começaram a piscar mais uma vez. Clara sentiu o chão tremer sob os pés. O que era isso? Quem eram aqueles mestres das marionetes? E mais importante, o que eles queriam realmente? Entre a confusão, Clara entendeu. A verdade sobre Rafael e quem realmente era estava prestes a se desvelar de uma forma que poderia desmantelar tudo que ela acreditava. Um grito ecoou na sala enquanto as máscaras da mentira caíam. E o destino deles está prestes a mudar drasticamente. E com isso, a realidade começou a desmoronar atrás dela. Clara estava paralisada, a visão embaçada pela confusão. A mulher que parecia sua mãe agora era uma estranha, e a sua revelação cortou fundo, como um punhal. O que você quer dizer? A voz dela estava cheia de incredulidade. Você e Rafael são parte de um experimento maior, Clara. Ela gritou. O caos ao redor se intensificou. Os homens se moviam. A tensão no ar era palpável. Rafael olhou para sua mãe, a determinação em seu rosto, misturada com medo. Não podemos deixá-los levar a verdade embora. Clara canalizou todo o seu desespero em uma explosão de coragem. Seja quem for, não vou deixar que levem meu filho. A sala parecia tremer e a luz piscava. O lugar estava se tornando um cenário de guerra. Você não tem ideia do que está fazendo. O homem de terno gritou, apontando a arma em direção a Clara. Ela sentiu seu coração disparar, mas havia uma força dentro dela. A luta pela verdade e pela proteção de Rafael acendeu como uma chama ardente. Em um movimento rápido,
Clara se virou, pegou a caixa na mesa e a atirou na direção da mulher. Pegue isso! Há mais verdades do que você imagina. Cacos de papel voaram e a sala se encheu de documentos que dançavam no ar, revelando segredos e identidades. Os homens estavam perdidos no meio da confusão. Vamos, Rafael! Clara gritou, segurando a mão dele. Filho! A fumaça tomou conta enquanto eles se moviam em direção à saída. Mas antes que pudessem alcançar a porta, viu-se imersa em um redemoinho de emoções. Clara! Seu pai a chamou da escuridão. Você não pode ir! É um jogo muito maior do que todos nós! O tom dele era de desespero, mas havia algo em sua voz que fez Clara hesitar. Olhou para Rafael. A conexão entre eles mais forte do que nunca. Você sabe a verdade, não sabe? Clara sussurrou, a voz tremendo. Mas antes que pudesse responder, uma rajada de tiros ecoou pela sala. Sofia se jogou na frente de Clara, protegendo-a. A hora é agora! Vá! A bravura da amiga iluminou o caminho. Não! Rafael gritou enquanto. Clara e ele corriam. O ar era pesado com a adrenalina. Você não pode deixá-los assim. Mas suas palavras estavam perdidas no caos. A verdade estava escapando e ela não podia permitir isso. Com um estalo, a porta se abriu abruptamente. Clara viu a luz do dia como um portal para a liberdade. E nesse momento de esperança, a figura de seu pai emergiu novamente. Você não pode fugir da verdade, Clara. Isso vai te alcançar. Sem olhar para trás, Clara puxou Rafael para fora. Ela não tinha certeza do que estava deixando para trás, mas sabia que a única maneira de confrontar a verdade era escapar daquele pesadelo. A corrida para a liberdade foi cheia de incertezas. As vozes e as risadas da cidade eram uma lembrança distante. Mãe! Rafael dizia, respirando rápido. Precisamos entender o que aconteceu. Mas ao olharem para trás, viram os homens vindo em sua direção. Aqueles que sempre tentaram controlar suas vidas. Todos contra eles. Clara sentiu o frio na espinha. Precisamos ser mais rápidos. Com um impulso final, Clara segurou Rafael com força. Não importa o que aconteça, vamos juntos. Sempre. E enquanto corriam, o vento uivava, trazendo consigo a promessa de um novo começo. A vida que Clara conhecia estava mudando para sempre, mas ela estava decidida a descobrir quem realmente era. E enquanto se afastavam, um pensamento ressoou em sua mente. A verdade nunca foi simples, mas ela estava disposta a lutar por ela. A busca apenas começava. O passado, o presente e o futuro entrelaçados como um mistério. Agora, amigos, se você chegou até aqui e gostou dessa história, você precisa se inscrever no canal agora. Seu apoio vai fazer toda a diferença para novas histórias virem à luz. Esmague o botão de like 2 vezes para ajudar o algoritmo a espalhar essa história. Não perca a chance de interagir. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que veio a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Isso é para os verdadeiros fãs que sabem quão importante é apoiar o canal. Vamos juntos fazer essa comunidade crescer.